Olá, você acompanha a partir de agora o SSPTV, o programa do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. E todos os dias a gente traz para você muitas notícias e informações. Acompanhe a partir de agora. Tempo seco, temperatura caindo, o frio chegou aqui na nossa cidade, afinal de contas, a gente não viu um friozinho como o dos últimos dias, nos últimos anos. E esse é o assunto do programa SSPTV de hoje. Nós vamos conversar com o Dr. Yunis, que é médico pneumologista, atende você no Sindicato do Servidor Público Municipal, atende você que é associado e também os seus dependentes. Doutor, essa época realmente é difícil. Realmente, a gente não está acostumado com essas mudanças de temperatura, né? A nossa região é uma região muito quente, né? E a gente sentiu bastante essa mudança climática, né? Além da diminuição da temperatura, que houve uma queda bem importante, houve uma brusca queda da umidade também. Então, o tempo está muito seco, né? Isso aí atrapalha muito a via respiratória. Então, isso facilita a ocorrência de infecções, tá? Nós estamos tendo muitos casos de pneumonia esse ano em função dessa mudança climática. Então, a pneumonia aumentou bastante, isso aumenta a propagação da doença, mais pessoas doentes, mais transmissão. E a própria mudança do tempo facilita essa transmissão. Tempo seco, oscilação térmica, e acaba piorando, né? Então, teve uma mudança bastante importante. As doenças respiratórias, de um modo geral, as doenças crônicas, asma, DPOC, elas agravam muito com essa oscilação térmica. As pessoas sentem muito a mudança do tempo, entendeu? A mudança do clima. Então, é um período que a gente diz que é um período crítico. E esse ano está mais crítico do que anos anteriores por essa queda da temperatura também, não só da umidade. E aí, uma doença respiratória pode se agravar, né? Às vezes a gente vê as pessoas falar assim, é uma gripe à toa, um resfriadinho, mas não pode pensar assim, tem que pensar que aquilo pode se tornar, como o senhor mesmo falou, né? Virar até uma pneumonia. Exatamente. Então, assim, os sintomas respiratórios, eles devem ser sempre muito bem valorizados. As pessoas estão acostumadas a ter tosse e tratar a tosse. Vou procurar um xarope ou para tosse seca, ou para tosse com secreção, vai até a farmácia e tenta se medicar utilizando medicamentos para inibir a tosse. A tosse é uma defesa. A tosse é um processo de que algo está errado, né? O organismo está manifestando um sintoma de proteção das vias aéreas através da tosse. Se está tossindo, alguma coisa está errada. Entendeu? Então, nós temos que valorizar esse sintoma para que o médico tenha a noção do que está ocorrendo com o paciente, para poder saber se é uma descompensação do quadro respiratório crônico, se é um processo infeccioso, se é um processo de origem bacteriana, viral, se é um processo alérgico. Então, a gente tem várias e várias causas e tratamentos diferentes para aquela tosse. Então, a gente não deve tratar a tosse, a gente deve procurar a causa da tosse e tratar a causa da tosse, ou uma infecção, ou uma crise alérgica, ou uma descompensação da doença respiratória crônica. E sempre pensando, né, com cuidado nisso tudo, porque a gente também fala assim, uma coisa à toa, vou trabalhar, vou mandar meu filho para a escola, isso daí vai passar, e de repente não é bem isso. Exatamente, as pessoas, elas subestimam o sintoma respiratório, né? Porque muitas vezes o sintoma respiratório, no início, ele vai dar mais o sintoma de tosse, e a pessoa acha que é normal ficar tossindo e tudo isso. Quando a pessoa começa a ter sintomas mais importantes, como a febre, a falta de ar, aí ela começa a ter um quadro mais acentuado. Quer dizer, então, são características que você tem que levar muito a sério, que você não deve brincar, porque a gente está falando da sua saúde. Então, sentiu algum sintoma, procure orientação médica e, como eu já falei, você que é associado do sindicato, seus dependentes contam com o atendimento do Dr. Yunis no sindicato para facilitar para você e para que você não tenha, né, que ficar trabalhando aí doente ou passando por situações que podem se agravar. E a gente, quando fala pode se agravar, tem que levar isso em consideração, inclusive com a medicação, porque a gente vê muitas vezes as pessoas vai ao médico, começa a tomar o medicamento, melhorou, para, e não pode, né? Exatamente. A gente vê esses tratamentos irregulares que as pessoas fazem, né? Por melhora do sintoma, abandonam e não concluem o tratamento.
E principalmente as pessoas que têm doenças respiratórias crônicas, muitas vezes elas recebem um tratamento chamado de manutenção, que é um tratamento para controlar essa doença crônica, e assim que melhora elas também abandonam. Elas deixam de acompanhar, deixam de tomar o medicamento, e aí elas voltam a procurar o médico quando elas estão atacadas, quando elas estão em crise. Então isso é um problema muito sério, porque numa situação dessa a pessoa pode ter uma complicação mais grave, né? Uma hospitalização, uma infecção, um tratamento mais prolongado, o uso de algum medicamento que pode ser agressivo para o organismo, mas que seja necessário naquele momento. Então a gente tem que estar sempre dando atenção e cumprindo com a orientação do seu profissional. Não pode brincar, tem que tomar muito cuidado e, como a gente falou, tem que tomar o medicamento corretamente, porque essa história de falar assim, vou guardar um pouquinho para depois